Pronto, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Fala um pouco sobre os recursos minerais, fontes de energia e transporte. Vamos falar também, né, sobre a questão a importância dos recursos minerais para a nossa vida, né, e na sociedade. Então, natureza e recursos naturais não são sinônimos. Recursos naturais são aqueles elementos da natureza transformados pela sociedade a fim de satisfazer suas necessidades econômicas e culturais. Essa ressalva é muito importante, já que a natureza não é apenas o conjunto dos elementos é, dos elementos que eu me perdi aqui, né, que podem ser apropriados pelos seres humanos. Na expressão do geógrafo brasileiro Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, um recurso natural ele torna-se, no caso não é, ele torna-se, em meados do século XIX, a maior parte do petróleo que jorrava ocasionalmente de alguns poços da Pensilvânia, nos Estados Unidos, era descartado ou ocasionalmente vendido como remédio para reumatismo. Década depois, com o desenvolvimento das usinas termoelétricas e das indústrias de materiais plásticos, automóveis e tratores, o petróleo se tornaria um recurso cada vez mais essencial. O urânio, por sua vez, não era um recurso natural até o surgimento da tecnologia nuclear. Desde os primórdios, a relação entre as sociedades e a natureza é medida pelos sistemas térmicos. O desenvolvimento tecnológico caminha no sentido de ampliar as necessidades sociais e os meios técnicos para a incorporação de novos recursos, transformando continuamente elementos da natureza em recursos naturais. Apesar de a sociedade, em grande parte, ter se organizado em torno desses cursos, nas últimas décadas ampliou-se a consciência dos efeitos nocivos de sua exploração e consumo indiscriminados e abusivos. A questão ambiental tornou-se assim uma bandeira para muitas pessoas que se reuniram em grupos e entidades e se mobilizaram para questionar as ações predatórias de estados e organizações e defender novos padrões de produtos e consumo. Os recursos renováveis e não renováveis. O estoque de recursos naturais sobre o qual se estende a civilização urbano-industrial pode ser dividido em dois grupos, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Alguns recursos podem ser repostos ou reproduzidos, tanto pela natureza como pelo trabalho humano. Entre eles figuram alguns recursos minerais, como a água e o solo, e a totalidade dos recursos biológicos, como a floresta, os pastos, os vegetais cultivados, a biodiversidade animal e vegetal e os recursos marinhos. Por serem passíveis de reposição, durante muito tempo foram considerados renováveis. No entanto, com o aumento da capacidade técnica de extração e exploração intensiva, muitos desses recursos estão próximos do esgotamento. Por esse motivo, diversos estudiosos consideram recursos natural renovável apenas aquele cuja exploração não ocorre em ritmo mais intenso que a reposição. Os recursos não renováveis, por sua vez, são que apresentam um ritmo de extração superior ao tempo natural de reposição. Nessa categoria se enquadram, por exemplo, os combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, e a maior parte dos recursos minerais cujo processo natural de formação demanda um período tão longo que só pode ser contabilizado em escala geológica. Dessa forma, existe um imenso descompasso entre o longo tempo de produção natural e o curto tempo de consumo social desses recursos. Teoricamente, o estoque de recursos não renováveis é finito. Quando as reservas de ferro ou de petróleo forem exauridas, não será possível repor ou reproduzir esses elementos. Entretanto, é muito difícil estimar
com precisão quando isso ocorrerá, tendo em vista que as técnicas para prospecção têm evoluído muito. O caso do petróleo é bem significativo. Ele foi a maior e mais importante novidade tecnológica do século XX, além da revolução que operou nos sistemas de geração de energia e de transporte. O petróleo forneceu as matérias-primas que alimentam o padrão e os hábitos de consumo característicos das sociedades modernas, bem como influenciou fortemente a geografia de países, centros urbanos e distritos industriais. Entretanto, apesar do uso intensivo, as reservas conhecidas de petróleo não param de crescer. Então aí também foi um resumo, né, básico sobre a questão dos recursos minerais renováveis e não renováveis, só para a gente ter mesmo uma ideia. Então por hoje eu fico por aqui.